Bom, pessoal, então agora a gente, além de trabalhar com o gerador, com o resistor, nós vamos incluir o receptor também. E nesse caso, né, assim como foi no gerador, antes de juntar todo mundo num pacote só, a gente tem que entender na individualidade o que é um receptor elétrico. Bom, gente, um receptor elétrico, ele nada mais é algo que utiliza energia elétrica para transformar em energia não elétrica, tá bem? E assim como no gerador, sempre nós vamos ter perdas, né? Isso é inerente ao processo de transformação de energia. E aqui também, então, nós temos a energia dissipada. Qual que é um exemplo prático aqui nesse caso? Lá para o gerador, eu havia citado usinas, né, por exemplo, eólica, que utiliza o vento, que é algo não elétrico, para transformar em energia elétrica e dissipa em ruídos, que pode ser energia sonora. Nesse caso, a gente vai usar algo similar, mas nós não vamos usar usina eólica, a gente vai usar o ventilador, por exemplo. O ventilador, ele usa energia elétrica, né, fornecida pela rede, para ter energia cinética, que é energia de movimento, de movimentação das pás do ventilador. E toda vez que a gente tem o ventilador ligado, a gente escuta, né, os ruídos dessas pás girando. Isso é o quê? É a energia sonora que está sendo dissipada, certo? Temos aqui mais ao centro uma ilustração de um circuito que agora, além do gerador, também tem o receptor aqui junto, né? E aí a gente tem algumas determinações. Vocês conseguem perceber que a representação visual é muito similar. Só que o gerador ele só tem E e R minúsculo. O receptor ele tem o E com uma linhazinha em cima e o R com uma linhazinha em cima também. Então, essa é a diferença aqui visual no circuito de um gerador e um receptor, ok? Bom, gente, no caso, esse E com a linhazinha, ele chama-se força contra-eletromotriz, que comumente ele é representado por FCEM, e ele também é dado em volts. E o R continua sendo a resistência interna. No caso, em se tratando de receptores, a nossa fórmula é essa daqui, ó. Muito similar à do gerador. Ok, só que não é menos, é mais. E a gente tem os apóstrofos, né? Mas são os mesmos elementos, é o E e o R minúsculo. Aí a gente tem que entender por que no receptor é mais e não menos, igual lá no gerador, né? O que era, no caso, o gerador? O gerador era o tanto de energia que eu produzo e o tanto de energia que eu consigo fornecer para o sistema, né? Então, o E era a energia que eu produzo, menos o tanto que eu perco, restava, né, o tanto que eu conseguia fornecer para o sistema. Nesse caso, o receptor é diferente. Por quê? Porque o, pessoal, é o tanto de energia que eu recebo. Energia elétrica é uma energia que você está recebendo, né? E aí você tem que transformar esse elétrico em algo não elétrico, né? Um motorzinho de alguma coisa, ele transforma, ele faz essa transformação. E aí o E é o tanto de energia que esse motor precisa para ser acionado, mais o tanto de energia que ele dissipa. Então, concorda comigo que o tanto de energia que o motor precisa para ligar, mais o tanto de energia que ele vai naturalmente perder pelo processo de transformação, tem que totalizar no tanto de energia que ele recebe. Então, o que acontece? Nesse caso, eu sempre tenho que receber mais energia do que aquilo que eu uso, que o meu motor está usando por algum motivo, senão ele não vai ligar, ok? Então, aqui tem U, que é a energia recebida, E, que é a energia utilizada, e o R vezes I, que é a parte da equação que vai tratar da energia dissipada. Aqui mais acima, nós temos a representação gráfica, que novamente ela tem uma linha, uma reta, né? E assim como foi no gerador, a tangente desse ângulo é numeramente igual à resistência interna do receptor. Nós temos o rendimento do receptor, aqui é receptor, tá? O rendimento do receptor, pessoal, ele é o E pelo U. O E é a força contra-eletromotriz, é o tanto de energia que ele usa pelo tanto de energia que ele recebe. E o resultado também é comumente dado em porcentagem. E aí nós vamos aqui para um exemplozinho, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esse conteúdo. Um receptor elétrico motor. Gente, assim como a bateria é um dos geradores mais citados e conhecidos, o motor é um dos receptores mais citados e conhecidos.
ok? Esse motor, ele tem resistência interna de 10 ohms. Então, tá aqui, Rzinho minúsculo, 10 ohms. Ele está ligado a uma lâmpada que está fornecendo para ele 220 volts. Então, forneceu energia, 220 volts. E tem uma potência de 2.200 watts que também está sendo fornecido, tá? Isso aqui é fornecimento. Qual é a força contra-eletromotriz desse receptor? Então, eu preciso achar essa força contra-eletromotriz aqui, ok? Bom, vamos lá. Falou em receptor, pega a equação do receptor. Eu tenho, por exemplo, a minha variável resposta é contra-eletromotriz, é esse E com apóstrofo. Eu tenho tanto de energia fornecido? Tenho, que é 220 volts. Eu tenho a resistência interna? Tenho, 10 ohms. Eu tenho a corrente? Não. Mas eu tenho a potência. E por meio da potência e da tensão, eu consigo achar a corrente, por meio dessa formulazinha aqui, ó, que é o π. Potência 2.200, corrente vou encontrar, tensão 220. Aí eu tenho uma corrente de quanto? De 10 amperes. Quando eu jogo aqui, faço a conta, eu chego numa força contra-eletromotriz de 120 volts. O que isso quer dizer? Bom, nesse caso, esse motor, ele recebe 220 volts, ele utiliza para funcionar, para ligar, ele utiliza apenas 120 volts. Por quê? Porque ele acaba perdendo nesse processo de transformação 100 volts. Bom, gente, agora, aqui, além da gente ter o gerador e o resistor, nós vamos ter que incluir o receptor nessa jogada. Quando a gente inclui o receptor, o que acontece? A gente tem que usar a lei de Poulier generalizada. O que era a lei de Poulier que a gente usou lá só para o gerador e resistor? Ela era a força eletromotriz dividido pela resistência externa e mais a interna, ok? Nesse caso, as forças estarão em cima e as resistências embaixo, tá? Então, por exemplo, nós vamos somar as forças eletromotrizes, vamos diminuir do somatório das forças contra-eletromotrizes e vamos dividir por todas as resistências envolvidas, seja ela externa, seja ela interna do gerador ou interna do receptor. Nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui ao lado, aí vai ficar mais fácil de ser compreendida. Nós temos aqui, pessoal, uma representação, até para a gente fechar bem esse entendimento do que seria o receptor e o gerador, tá? Vamos lá, ó. No caso, o nosso receptor, ele sempre é representado pelo apóstrofo e o gerador não tem nada, é só a letrinha mesmo, tá? E vamos tratar agora sobre o sentido da corrente. Gerador, pessoal, a corrente sempre vai do polo negativo para o positivo. E receptor é o contrário. Sempre vai do polo positivo para o negativo. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, vamos lá. Gerador sempre vai do negativo para o positivo e receptor do positivo para o negativo. Nesse caso, o meu sentido de corrente é horário, ok? Vamos aqui no exemplo. Esse exemplo eu tenho resistências externas de 2 e 3, temos resistências internas de 1 e 2 e temos tensões de 18 e de 10 volts. O que acontece nesse momento? Nesse momento, eu sei que gera uma dúvida, por exemplo, né? Quem será que é o meu receptor e quem será que é o meu gerador? Né? Porque, olha só, nesse caso, o problema não disse quem é gerador e receptor e nem deu esses símbolos para a gente saber. Bom, nós temos duas maneiras de saber. Uma é pelo valor das tensões e outra é pelo sentido da corrente. Sempre a maior tensão vai ser o gerador, gente. Então, nesse caso, o 18 é o gerador e o 10 é o receptor. E a outra maneira é o sentido da corrente. Lembra que eu falei que o gerador vai do menos para o mais e que o receptor vai do mais para o menos, não é? Vamos ver se aqui acontece isso? Gerador vai do menos para o mais e receptor vai do mais para o menos. Então, a gente não teria como confundir, tá? Se você não conseguir, vamos supor que fossem os mesmos valores. Vamos supor que fosse 18 aqui para o receptor e gerador, tá? Os dois fossem 18. Quando você, pelo número, não consegue saber quem é gerador, quem é receptor, aí você vai só pelo sentido da corrente, que pelo desenho você consegue saber.
Gerador é do polo negativo para o positivo e receptor é do mais para o menos. Então, o giro aqui é horário. Sempre vai ter uma maneira, gente. Ou vai ser pelo número da voltagem, ou vai ser pelo sentido da corrente. Só tem que entender que por essas duas maneiras você consegue saber sempre quem é gerador e quem é receptor. Nesse caso, então, definimos, né? Nosso gerador é o 18 e nosso receptor é o 10. Quando nós pegamos a lei de Poulier para determinar a corrente elétrica, por exemplo, desse caso, a gente entende que a força eletromotriz é o 18, porque é do gerador. E a contra-eletromotriz é o 10, porque é do receptor. E aí a gente soma todas as resistências. Soma 1, o 3, 2 e 2. No final, eu tenho uma corrente de 1 ampere. Tá bem? Aí eu quero encontrar a diferença de potencial do gerador e do receptor. O que é essa diferença, né? A diferença de tensão, né? Quando a corrente entra e quando ela sai desse circuito, desse elemento elétrico aqui, tá? Tanto para o gerador quanto para o receptor. Bom, falou em gerador, falou em DDP, pega a equação do gerador. E do receptor também. Nesse caso, vamos lá só no gerador primeiro. Vamos lá. O U é o que eu quero saber, porque a tensão, né? A diferença é o que eu quero saber. O E, que é a força eletromotriz, eu já tenho, é 18, que é aquilo de energia que eu consigo produzir. Menos resistência interna, que é 2, e corrente, que é 1. No final, eu tenho uma tensão, uma diferença de potencial de 16 volts. Em se tratando de gerador, o que isso está significando para a gente, né? Que eu produzo 18 volts de energia, só que nesse processo de transformar as energias, eu produzo 18, eu perco 2 volts, né? Nesse processo de transformação, e eu acabo fornecendo para o meu circuito só 16. Então, ó, nessa parte aqui mais cinza é a produção de energia, tá? Produzo 18, só que eu estou perdendo 2. E eu levo para o meu sistema todo só 16. Com esses dados do U e do E, eu consigo encontrar rendimento do meu gerador. Rendimento do gerador é o tanto que eu forneço para o sistema dividido pelo tanto de energia que eu produzo. Quando eu faço essa divisão, eu encontro que o rendimento é aproximadamente 88%. E se eu fizer a mesma análise para o meu receptor, como é que eu posso fazer? No caso, para o receptor, eu faço da seguinte maneira. Falou em receptor, falou em DDP ou tensão, eu vou pegar a equação do receptor. Nesse caso, tem que ser mais, né? Por que tem que ser mais? Lembra? Porque receptor pega algo não elétrico e pega algo elétrico, perdão, e transforma em não elétrico, né? Então, nesse caso, eu tenho um E, que é a minha força contra-eletromotriz de 10 volts, que está aqui. Eu tenho uma resistência interna de 1 e eu tenho uma corrente de 1 também, não é? Então, quando eu faço a conta, eu tenho uma tensão de 11 volts. O que isso quer dizer? Energia que eu recebo elétrica é 11 volts. Eu preciso de 10 para poder ligar, para acionar o motor, por exemplo, e eu perco 1 em energia térmica e sonora, por exemplo. Tá bem? E aí eu consigo encontrar o rendimento desse receptor, que nada mais é do que aquilo que eu uso para ligar, para acionar, por aquilo que eu recebo, que neste caso vai me dar um rendimento de 90%. E também eu posso calcular a potência dissipada entre os segmentos A e B. Falou em potência dissipada, lembra? Você usa a equação do PRI, porque ele leva em consideração o R vezes o I, que é sempre a parte dissipada das equações, tanto do gerador quanto do receptor. E aí, nesse caso, eu tenho resistência de 3, corrente de 1, eu dissipo 3 watts de potência. Certo, gente? O que eu tinha, então, para representar para vocês com relação a resistor, receptor e gerador era isso.